vocês é que o pão da época de Cristo não é o nosso pão, infelizmente. Né? Então ele dá os primeiros registros do pão, por exemplo, o trigo, o cultivo de trigo, são 10.000 anos antes de Cristo, no período conhecido como crescente fértil. E aí também tem outra passagem muito importante, que foi o período conhecido como Revolução do Trigo, foi o período também conhecido como Revolução Verde, das décadas de 50 a 70. O que acontece? Malthus, alguém lembra da teoria de Malthus? Ele falava que a população iria se multiplicar numa progressão geométrica e os alimentos na progressão aritmética. Progressão aritmética é 2 mais 2 mais 2, 6. Progressão geométrica é multiplicando. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então as pessoas iriam se multiplicar muito mais rapidamente em progressão geométrica e os alimentos em progressão aritmética. E aí, nossa, e agora? O que a gente faz? Vamos aperfeiçoar os nossos alimentos. Vamos tornar os alimentos superalimentos, resistentes a pragas e muito mais fáceis de manusear. Então, antigamente, o pé de trigo era um pé dourado, bonito, daqueles filmes de gladiador que a gente conhece. Hoje em dia, o trigo que a gente tem não é mais esse. O nosso trigo é um trigo anão, pequenininho, mas abarrotado do amido. É um trigo muito mais competente em relação a também ser resistente a pragas. Só que esse processo de modificação, mais especificamente chamado de hibridização, o que é hibridização? Fazer o cruzamento das espécies do trigo. Fizeram com que esse nosso trigo moderno, cujo nome é o Triticum estibum, ele seja modificado. O nosso corpo não entende muito bem a linguagem dele, porque não foi um processo natural que a gente evoluiu junto. Foi um processo realmente de modificação, né? De hibridização. Não é transgenia, mas é um aperfeiçoamento genético. Eu morro de medo quando eu escuto esse termo, um aperfeiçoamento genético. E aí, a partir desses longos processos de hibridização, a gente deixou para trás o trigo antigo, que é o Triticum monococo, que é o trigo fago. Quando você vai em regiões da Europa, por exemplo, na Itália, você vê que as pessoas comem massa o tempo inteiro, não é verdade? Elas comem trigo o tempo inteiro. E lá tem muita obesidade. O europeu, normalmente, ele é muito obeso. Não. E isso acontece muito também pelo quê? O tipo de trigo que eles comem. O pão, por exemplo, da Itália, da região do Mediterrâneo, é um pão duro, escuro. E há de você querer mudar o pão deles. É cultural a alimentação, não pode modificar esse pão. Né? É o pão ancestral, cultivado ali. Então, o tipo de trigo é que é diferente. O problema não é o trigo, é o que o homem fez com o trigo. Então, trigo mais ancestral, normalmente a gente não vai ter problema, só quem é doente celíaco. Mas toda essa reatividade imunológica, essa resposta inflamatória que a gente vê hoje relacionada com o trigo, está muito relacionada com esse aperfeiçoamento genético. E aí, eu tenho, por exemplo, a gliadina é o glúten do trigo, a gente vai ter a cecalina, que vai formar o glúten do centeio, a aldeína da cevada, né, da cerveja, e a gente tem a lidina da aveia. Mas esse processo de hibridização aconteceu com o trigo, por isso que é muito comum a gente sentir algum sintoma com o trigo. Muitas pessoas sentem também com a cevada, né, essa questão do estufamento, mas é mais comum até com a questão do trigo. E aí o que acontece com esse glúten? O glúten, lembra que foi um processo artificial, não foi um processo natural. E aí o que acontece? Esse processo de hibridização fez com que 2 aminoácidos se encontrassem em muita quantidade, coisa que não acontecia de forma natural. Então a gente tem um encontro da prolina com a glutamina. De forma natural, o trigo não tinha esses 2 aminoácidos vizinhos ligados um ao outro, prolina e glutamina. Só que o trigo moderno tem. O Triticum estibum, que é o moderno, pequenininho, ele tem muita prolina ligada com glutamina. E essa prolamina, que é essa junção, ela é de difícil quebra pelo nosso organismo. A gente não consegue quebrar muito bem. Então, em vez de a gente ter uma digestão perfeita dessas estruturas, muitas vezes esse glúten já entra no nosso intestino como macromolécula. Uma estrutura que já altera a permeabilidade intestinal. Nós temos células intestinais que são justapostas, uma do ladinho da outra.
E toda esses nutrientes, essa passagem entre o intestino, deveria ser aonde? No meio intracelular, dentro da célula. Só que o glúten, como ele altera a permeabilidade intestinal, muitas vezes você começa a passar nutrientes, até coisas que não são boas, bactérias, LPS, que é parede bacteriana, entre as células. Então você vai espaçando as células intestinais. É como se você tivesse uma peneira que você começa a ir aumentando o buraco dessa peneira, na marra, para poder passar mais coisa por ali. E aí o glúten, ele tem essa capacidade de afastar as tais júntios, que é a junção que deveria ser perfeita entre duas células, ele começa a alterar. Altera a permeabilidade intestinal, entra mais bactéria, entra mais lactose e aumenta até a reatividade à lactose. Então, quem tem sensibilidade ao glúten, com o passar do tempo, pode aumentar a sensibilidade à lactose por ter essa alteração dessa permeabilidade intestinal. Só que é individual. Tem gente que come e não sente nada, e tem outras pessoas que sentem mais, porque existe a danada da genética, que é o que a gente vai entender. Sim. E aí, olha só, a sensibilidade ao glúten não celíaca está relacionada com síndrome do colo irritável, e quem não trata, né? Tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, esteatose hepática, né? O fígado gorduroso, dermatites, diabetes, hipotiroidismo, doença de Crohn, outras doenças autoimunes, alopecia areata, que é a queda de cabelo em tufos, espondilite anquilosante, que é uma doença relacionada com a articulação, lúpus, psoríase e vitiligo. Claro, nada nasce da noite para o dia. A gente tem um gatilho, a gente tem, aliás, a predisposição e tem os gatilhos ambientais, que muitas vezes vai ser essa alimentação. E aí, eu trago aqui um recorte de um exame genético mostrando os genótipos de risco. Por exemplo, esse paciente, ele tem a GA para HLA3. E aí, o que acontece? Ele tem esse polimorfismo, essa alteração. Quem tem alteração desse gene, desse polimorfismo, antígeno leucocitário humano, deixa eu ver se eu preparei slide. Não, tudo bem, fica mais fluido. Quem tem polimorfismo desse gene, desse HLA, fica mais suscetível a todas essas doenças. Por quê? Quem é o HLA? O antígeno leucocitário humano, ele é o radar do nosso corpo. Ele é quem identifica o que é nosso e o que é externo, o que tem que ser combatido e o que deixa quieto, o que é nosso. Ele tem esse papel no nosso corpo. Tanto é que várias doenças autoimunes você vai estudar a presença desse antígeno leucocitário humano em maior quantidade. Muitas vezes é diagnosticado assim. E aí o que acontece? Quando você tem um polimorfismo, uma alteração genética desse gene, é como se o seu radar não funcionasse muito bem. E aí você consome muito leite e muito trigo, como a gente está falando, e ele entra com essa macromolécula. Essa macromolécula, por mimetismo celular, ela é muito parecida com a sequência de 3 tecidos do nosso corpo. Tecido de pele, tecido de sinóvia, que é a articulação, e é muito parecido com os tecidos da tireoide. Doenças autoimunes de pele, psoríase, vitiligo, alopecia que cai, né, cabelo em tufos. Doença autoimune de tireoide, tireoidite de Hashimoto, de articulação, artrites, né? Quantas pessoas, e às vezes não só as autoimunes, as inflamatórias, né? Fibromialgia, que hoje em dia eu tenho muitas pacientes com esse diagnóstico também. E aí o que acontece? Quando você consome o trigo e o teu radar não entende se é seu ou se é do trigo, você começa a multiplicar mais as células imunológicas para combater o trigo, mas depois você combate o seu corpo também. Então a doença autoimune puxa a outra, por conta desse processo, você não consegue identificar o que é seu e o que é nosso. Você juntou um batalhão de pessoas, de anticorpos, e esse batalhão, ele já não consegue identificar, porque você tem esse polimorfismo nesse gene que diferencia, e esse batalhão começa a trabalhar contra você. Meu público no consultório é muito de mulheres de 30,